No início de janeiro, o Brasil inteiro ficou preso numa mesma história. Um jovem perdido por 5 dias no Pico do Paraná. Sem comida, sem contato, enquanto a internet fazia o que sempre faz nessas situações: memes. E até tinha um pessoal realmente preocupado, mas a loucura desse caso era tanta que explodiu em memes no Instagram do mundo todo. Foi simplesmente impossível de escapar do assunto. Estava em todo lugar, no Twitter, no Instagram, nos grupos de Zap, nos comentários dos portais, e toda vez que isso acontece, as marcas, principalmente as grandes, têm a mesma reação. Silêncio, medo, reunião atrás de reunião, um debate moral, alguém dizendo que isso pode pegar mal e outros dizendo vamos esperar um pouco para esfriar o assunto. O medo do cancelamento tomou conta da publicidade no Brasil e o assunto não espera ninguém decidir se quer falar dele ou não. A atenção na internet é volátil e é exatamente aqui que entra o movimento mais interessante do marketing no Brasil. Esse é o Betinho, também conhecido como o amigo que foi abandonado no meio da trilha do Pico Paraná. O compartilhamento ele não acontece por acaso. As pessoas não compartilham porque algo é correto, bem intencionado ou responsável. Elas compartilham porque sentiram alguma coisa forte demais para guardar só para elas. E geralmente essa reação acontece nos dois extremos. Ou é uma emoção pesada, daquelas que apertam o peito e te deixam meio tristes e reflexivos, ou é algo tão inesperado, tão absurdo e tão engraçado que gera aquela reação automática de que eu preciso mandar isso para alguém agora. No estudo do humor, existe um conceito simples chamado timing. Ele não é só o momento certo, é a combinação exata entre quando falar, como falar e o que aquela pessoa precisa ouvir naquele estado emocional. Tudo, no final das contas, é contexto. O contexto da mensagem, o contexto da ideia, o contexto da mídia que será assistida e, ao final, o contexto de quem está recebendo a mensagem. Quando tudo isso é cirurgicamente alinhado, nós chamamos de timing. E existem duas formas de você aproveitar um hype. Ou você é o primeiro a falar sobre aquilo, ou você é o que gera a emoção mais profunda sobre aquele tema. O primeiro caso é muito bem executado por canais de fofoca. É uma ferramenta mais poderosa de atenção, porque é o primeiro a gerar aquela reação nas pessoas. Mas também é muito trabalhoso ficar antenado em tudo, e a sua audiência vai toda embora quando o hype acaba. E você vira um caçador de hype. Por outro lado, você vira o que eu gosto de chamar de sequestrador de hype. Você fala sobre o assunto de uma maneira profunda, seja analisando profundamente o caso e todas as suas nuances, ou só imprimindo a sua comunicação naquele assunto. Acredite, aquele vídeo de 60 segundos do Burger King é um resultado profundo de comunicação e posicionamento da marca. O BK não entra nos assuntos do momento para informar, educar ou se posicionar, ele entra para provocar exatamente uma reação e surfar na onda do hype. E sempre foi assim. Ele olha para um assunto que já está dominando a internet e faz uma leitura muito clara. Qual que é o tom que já foi definido aqui? Porque quando um tema explode, o Brasil inteiro decide rapidamente como vai falar sobre aquilo. Se vai ser com ironia, deboche, indignação misturada com meme ou humor ácido. E esse tom não nasce da marca, ele nasce de fato dos usuários da internet. E o BK simplesmente entra falando exatamente a mesma língua, mas com a sua comunicação. Isso aconteceu em diversas campanhas, seja quando o Popó chamou o Vanderlei Silva para lutar, seja quando a Larissa Manoela teve um problema com os pais, até o Ronald, filho do Ronaldo Fenômeno, entrou na brincadeira do BK e virou alvo de suas propagandas. O impacto ele não vem exatamente da piada. Todo mundo viu piadas mais pesadas ou engraçadas sobre aquele tema. Mas pensa comigo, Burger King é conhecido mundialmente. É uma marca gigante, segundo maior fast food do mundo, talvez. Você pode falar que a batata do McDonald's é melhor, que o hambúrguer do seu pai é mais gostoso, mas a autoridade da marca em si é inquestionável. E como uma marca tão grande, tão conhecida, tem coragem para falar desse jeito? E é exatamente isso que gera o choque. E o contraste entre a autoridade da marca e o tom coloquial da comunicação dela cria exatamente essa emoção extrema que gera o compartilhamento. Uma marca gigante, com autoridade, verbo, histórico e visibilidade, se comunicando exatamente como o resto da internet, sem pedir licença, sem tentar ensinar nada e sem nenhum discurso moral. Isso aproxima e humaniza a marca. Se o BK chegasse falando de empatia, responsabilidade, cuidado ou dando uma lição de moral, ele não geraria absolutamente nada. Porque isso é exatamente o que todo mundo espera que uma marca daquele porte faça. O BK entende isso como nenhuma outra marca. Ele usa irreverência não para ser engraçado, mas para quebrar a expectativa, gerar choque emocional e provocar aquela reação interna de eu preciso compartilhar isso agora, isso é muito legal. É essa emoção extrema que faz alguém mandar aquele vídeo no grupo, postar no story, marcar um amigo ou comentar completamente indignado. Tanto faz se a reação é riso, espanto, crítica, o efeito é sempre o mesmo, sequestrar o hype do assunto. E é por isso que o BK quase nunca erra o time.
Ele escolhe o assunto certo, entra no momento certo e fala do jeito que o brasileiro já tá falando. Ele não tenta elevar o tom, não tenta parecer melhor do que ninguém, não tenta ensinar o público a sentir algo diferente. Ele se adapta ao estado emocional do feed. Eles entenderam uma coisa básica e que muita empresa ignora. Não adianta querer falar com todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. Você precisa saber exatamente quem é o seu público, onde ele está e como ele se comunica. O BK fez a leitura cedo. Eles sabem muito bem quem eles conseguem ajudar, quem pode pagar por eles e principalmente onde é que eles estão, onde eles passam o tempo deles. Esse público está na internet, está nas redes sociais, está nos assuntos do momento, está nos memes, na ironia, no humor rápido e informal. Então a marca foi para lá, não só fisicamente, mas linguisticamente. Eles não adaptaram o público à marca, eles adaptaram a marca ao desejo do público. Passaram a falar no mesmo lugar, nos mesmos momentos e com a mesma linguagem que o público já usava entre si. Sem formalidade, sem filtro corporativo, sem aquele distanciamento artificial que toda marca grande insiste em manter. Isso cria proximidade real. O BK não tenta ser bom em tudo e nem tenta agradar todos os públicos. Eles escolheram um conjunto claro de atributos e decidiram se desenvolver exatamente neles. Humor irreverente, timing afiado, linguagem popular, conexão com o público jovem e pararam por aí. É isso que torna a comunicação reconhecível. Você vê um post e antes mesmo do logo aparecer, você já sabe de quem é aquele post. Eles nunca tentam fazer um peixe escalar árvores. E se você é excelente em lógica e números, não tem motivo algum para você gastar anos tentando virar poeta. Mesmo assim, é exatamente o que a maioria das pessoas faz, principalmente aqui no mercado digital. O mercado normalizou a ideia de que você precisa se esforçar mais. As pessoas tentam aprender de tudo, copiar todo mundo, falar com todos os públicos e atuar em todos os formatos. O primeiro passo não é aprender mais coisa, é entender quem você já é. Quais são as suas inclinações naturais, em que tipo de atividade você rende mais e qual é o seu estado de vida agora e o que faz sentido você investir nesse momento. E foi pensando nisso que a gente criou um teste de habilidade. Eu não vou te enfiar um teste motivacional, é um diagnóstico claro que mostra exatamente onde você deveria investir o seu tempo agora, com base nas suas inclinações naturais e no seu momento de vida. Do mesmo jeito que o BK escolheu onde fazia sentido competir e se desenvolveu ali, você precisa parar de brigar contra quem você é e começar a usar isso como vantagem. Clica aqui no primeiro link, faz seu teste gratuito e entenda com clareza qual é o seu próximo movimento lógico.